número de atendimentos mensais. Justificativa. Não obstante o memorando número 115/2018 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao pedido de informação 129/2018, o vereador foi procurado por munícipes que relataram não serem atendidos, visitados, pelos agentes comunitários de saúde. Conforme determina a Lei Municipal 3.092, de 21 de dezembro de 2010, que cria o cargo de agente comunitário de saúde, nas atribuições do cargo dispõe, abre aspas, desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas e coletivas dos municípios e na comunidade, sob supervisão competente. Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade, de sua atuação, executar atividades através de educação para a saúde individual e coletiva, registrar para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família, participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida. Fecha aspas. Ponto. Assim sendo, para melhor compreensão e dirimir eventuais questionamentos que se façam pertinentes ao assunto, solicito informações quanto aos atendimentos prestados por estes profissionais, sendo essa de forma discriminada por área, com identificação da mesma, tendo em vista que, em resposta anterior, apenas foi dito área 1, 2, 3, não especificando qual a localidade que corresponde a cada área. Além disso, que seja informado sobre o número de atendimentos mensais realizado em cada área. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 10 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de informação 124/2019, os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Departamento Municipal de Trânsito, que segue. Que sejam informados os motivos da não realização da implantação de estacionamento em apenas um lado da via pública, nas ruas Dr. Honor Teixeira da Costa e Nilza Teixeira da Silva. Justificativa. Considerando indicação 56/2017, pedido de informação 103/2017, pedido de informação 157/2017 e pedido de informação 56/2019, os quais trataram da análise de viabilidade de o Poder Público Municipal realizar alteração na forma de estacionamento de veículos na rua Nilza Teixeira da Silva, passando este a ser apenas em um lado da via pública, bem como a indicação 25/2018, que sugeriu a implantação de estacionamento em apenas um lado da via pública da rua Dr. Honor Teixeira da Costa. Não obstante as matérias referidas, em todas as oportunidades não foi respondido que tanto o Departamento de Trânsito quanto os setores municipais de engenharia e de obras e transportes, que seriam analisados os fatores necessários para a realização do pleito, inclusive nas respostas obtidas, fazendo menção à necessidade de implantação no referido pedido, tendo em vista a vasta manifestação por parte deste Poder Legislativo, no que tange a esclarecer a extrema necessidade de tal alteração. Entretanto, até o presente momento, nada foi feito, persistindo a situação, sendo indispensável a realização dos atos cabíveis aos departamentos e ou setores responsáveis à efetivação da demanda, ressaltando o transcurso de tempo desde a primeira solicitação, ou seja, desde o ano de 2017. Por todo exposto, solicitamos informações quanto ao andamento da presente, com detalhamento do que já foi analisado, tal como previsão de implantação das alterações nas referidas ruas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 13 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas. Pedido de providências 82/2019, senhor presidente. O vereador que subscreve solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja providenciada a confecção de uma tampa de concreto para a boca de lobo localizada na rua Sadi Coelho Mazini, mais especificamente em frente à residência 18, na Vila Doutor Bucão.
Justificativa. Esse pedido de providência está sendo apresentado por este vereador, atendendo aos pedidos dos moradores da referida rua, que relatam que esta boca de lobo não possui a proteção necessária, apenas algumas pedras utilizadas como tampa, as quais se encontram danificadas, o que oferece riscos a munícipes que transitam pelo local, principalmente crianças e até mesmo animais que podem acabar sofrendo acidentes, visto a situação em que se encontra esta boca de lobo. Segue fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 12 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de providências 83/2019, os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja providenciado o patrulhamento na travessa Antenor Moreira de Castro, bairro Dr. Bulcão. Justificativa. Tal solicitação do patrulhamento da referida rua no bairro Dr. Bulcão se faz necessária, pois a via encontra-se em péssimo estado de conservação. Os moradores têm relatado a ausência de manutenção da rua e, principalmente em períodos de chuva, o que piora o acesso às residências. Conforme mostra as fotos anexas, a falta de manutenção na via dificulta até mesmo o trânsito de veículos. Fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 13 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada Progressistas. Pedido de providências 84/2019. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja realizado o serviço de máquina capinadeira, desobstrução e raspagem junto aos meios-fios e, na sequência, a retirada dos resíduos na rua Samuel de Souza. Justificativa. Apresentamos essa matéria pela necessidade da realização deste serviço, levando em conta a reivindicação dos moradores da referida rua, que se queixam da grande quantidade de mato presente no local, o que facilita a proliferação de espécies de animais peçonhentos. Tal pedido se dá devido ao acúmulo de vegetação junto aos meios-fios, bem como os entulhos de sujeiras na via. Fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 13 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas. Correspondências. Mensagem 118/2019, do Gabinete do Prefeito, datado de 6 de setembro de 2019, referente às respostas da sessão ordinária do dia 21 de agosto do corrente ano. Pedidos de informações 112, 113, 114, 115 e 116 de 2019. Pedidos de providências 75, 76, 77 e 78 de 2019. Cordiais saudações, senhor Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal, assinado pelo senhor vice-prefeito Sérgio Santos. Memorando 213/2019, Lavras do Sul, 5 de setembro de 2019. Vimos inicialmente cumprimentá-lo cordialmente pelo presente informar a Vossa Senhoria que, em atendimento ao pedido de informação 112/2019, que foi encaminhado ao Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, para que seja explicado para essa Casa Legislativa o que aconteceu com o caminhão Mercedes-Benz de placas IVN 9164, de autoria da vereadora Rosane Costa, do PDT. A resposta é: o caminhão Mercedes-Benz de placa IVN 9164 sofreu um acidente de trabalho no corredor São Domingos, ocasião em que, em serviço, colidiu com uma moto niveladora da Secretaria de Obras, acabando por causar os danos mencionados. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 211/2019, Lavras do Sul, 5 de setembro de 2019. Vimos inicialmente cumprimentá-lo cordialmente pelo presente informar a Vossa Senhoria que, em atendimento ao pedido de informação 113/2019, que foi encaminhado ao Executivo, Secretaria Municipal de Obras e Transportes, para que seja informada esta Casa Legislativa se já foram feitos os estudos para a construção do calçamento na rua José Marcelino Machado, de autoria do vereador Jonatas de Souza. A resposta é:
Realizamos estudo, vamos realizar o calçamento da rua José Marcelino Machado, porém não iremos precisar a data, porque dependemos de recursos financeiros e estamos, no momento, atendendo outras demandas. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 22/2019 da DEMUT, Lavras do Sul, 29 de agosto de 2019, resposta ao pedido de informação 114/2019, que foi encaminhada ao Executivo, Departamento de Trânsito, para que seja informado por qual motivo ainda não foi feita a colocação de uma placa de sinalização R3, sentido proibido, na rua João Luxiger Bulcão, esquina com a rua Barão do Rio Branco, reutilizando o poste de aço e placa que se encontra no pátio da Secretaria de Obras e Transporte, de autoria do vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. A resposta é: como já citado anteriormente, esse departamento já está providenciando orçamentos para aquisição de suportes de placas e, no decorrer do próximo mês, estará realizando instalação de algumas placas na área urbana do município, em ações operacionais coordenadas pela Secretaria de Obras e Transportes, haja vista que existem placas para serem instaladas, estocadas no pátio daquela secretaria. Deve ser de pleno conhecimento desse legislativo que, na administração pública, as aquisições obedecem trâmites, os quais asseguram a lisura do processo e, sobretudo, o correto emprego do dinheiro público, evitando, assim, ações que comprometam os princípios constitucionais que regem a administração em si, sejam eles, sobretudo, a legalidade, que nos infere a obrigatoriedade do cumprimento das leis, algo já exaustivamente tratado em outras oportunidades. Assim, tão breves os requisitos para essa aquisição sejam providenciados, estaremos, junto com a Secretaria de Obras, realizando a instalação destes dispositivos de forma a atender a demanda e a proporcionar maior fluidez no trânsito e, sobretudo, segurança aos motoristas e pedestres. Sendo que temos, para o momento, subscrevemos atenciosamente, senhor Leandro Figueiredo do Nascimento, agente administrativo auxiliar, diretor DEMUT do município. Memorando 23/2019, DEMUT, Lavras do Sul, 29 de agosto de 2019, referente à resposta ao pedido de informação 115/2019, que foi encaminhado para o Executivo, Departamento de Trânsito, para que seja informado por qual motivo ainda não foi feita a colocação de uma placa pare na rua Fernando de Freitas Jacobsen, paralela à Avenida Coronel Galvão, reutilizando o poste que se encontra sem o uso da rua Pires Porto, de autoria do vereador Adilson Seixas, da bancada do PDT. A resposta é: como já citado anteriormente, este departamento já está providenciando orçamentos para aquisição de suportes de placa no decorrer do próximo mês e estará realizando instalações de algumas placas na área urbana do município em ações operacionais coordenadas pela Secretaria de Obras e Transportes, haja vista que existem placas para serem instaladas estocadas no pátio daquela secretaria. Sobre o prazo estipulado, há de se colocar que as ações são feitas por ambas as partes e que tanto a Secretaria de Obras como o Departamento de Trânsito acumulam funções das mais diversas, o que muitas vezes impossibilita as ações no prazo estipulado. Deve ser de pleno conhecimento desse legislativo que, na administração pública, as aquisições obedecem trâmites, os quais asseguram a lisura do processo e, sobretudo, o correto emprego do dinheiro público, evitando, assim, ações que comprometem os princípios constitucionais que regem a administração em si, sejam eles, sobretudo, a legalidade que nos infere a obrigatoriedade do cumprimento das leis, algo já exaustivamente tratado em outras oportunidades. Assim, tão breves os requisitos para essa aquisição sejam providenciados, estaremos, junto com a Secretaria de Obras, realizando a instalação destes dispositivos de forma a atender à demanda e a proporcionar maior fluidez no trânsito e, sobretudo, segurança aos motoristas e pedestres. Sendo que temos, para o momento, subscrevemos atenciosamente, senhor Leandro Figueiredo do Nascimento, agente administrativo auxiliar, diretor DEMUD. Memorando 110/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, Lavras do Sul, 13 de setembro de 2019,
referente à resposta ao pedido de informação 116/2019, que foi encaminhada ao Executivo, Secretaria de Saúde, para que seja informada esta Casa Legislativa os motivos do descumprimento da Lei Municipal 3.571, de 20 de maio de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação mensal da listagem de medicamentos adquiridos, os disponíveis e faltantes na farmácia básica do município, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. A resposta é: em resposta ao pedido de informação 116, de autoria da vereadora Rosane Costa, bancada do PDT, datado de 14 de agosto de 2019, vimos esclarecer que, por motivos de mudança e organização da Unidade Básica de Saúde, Centro, em especial a área da farmácia, houve um atraso no cumprimento da Lei Municipal 3.571, de 20 de maio de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação mensal da listagem de medicamentos. Entretanto, já está tudo organizado e regularizado. Faço o exposto, estamos encaminhando a listagem de medicamentos disponíveis e de medicamentos em falta na farmácia básica. Respeitosamente, senhor Cacildo Goulart Labari, Secretaria Municipal de Saúde. A listagem está em anexo. Memorandos 221/2019, Lavras do Sul, 5 de setembro de 2019. Vimos inicialmente cumprimentá-lo cordialmente pelo presente informar a Vossa Senhoria e que, em atendimento ao pedido de providências 75/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, para que sejam tomadas providências na rua João Luxinger Bucão, quarteirão compreendido entre as ruas Barão do Rio Branco e Oswaldo Aranha, no sentido de realizar substituição de lâmpadas queimadas e instalação de suporte para a lâmpada no poste localizado próximo às residências de números 821 e 822, de autoria dos seguintes vereadores: vereador Eduardo Longo, do PSB, vereadora Marisa Barreto, do Progressistas, e pelo vereador Luiz Ricardo Labella, Progressistas. A resposta é: tomaremos as devidas providências quanto à iluminação. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 24/2019, do DEMUT, Lavras do Sul, 29 de agosto de 2019, resposta ao pedido de providência 76/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Departamento de Trânsito, para que seja providenciada a colocação de uma placa de pare na rua Manuel de Macedo Neto, esquina com a rua Borges de Medeiros, de autoria do vereador Adilson Seixas, do PDT. A resposta é: como já citado anteriormente, este departamento já está providenciando orçamentos para aquisição de suportes de placas e, no decorrer do próximo mês, estará realizando a instalação de algumas placas na área urbana do município, em ações operacionais coordenadas pela Secretaria de Obras e Transporte, haja vista que existem placas para serem instaladas e estocadas no pátio daquela secretaria. O local em questão será colocado para as ações deste departamento quando efetivamente se der a implantação dos dispositivos de sinalização. Cabe ressaltar que na administração pública das aquisições obedecem trâmites, os quais asseguram a lisura do processo e, sobretudo, o correto emprego do dinheiro público, evitando assim ações que comprometem os princípios constitucionais que regem a administração em si, sejam eles, sobretudo, a legalidade, que nos infere a obrigatoriedade do cumprimento das leis, algo já exaustivamente tratado em outras oportunidades. Assim, tão breves os requisitos para essa aquisição sejam providenciados, estaremos, junto com a Secretaria de Obras, realizando a instalação destes dispositivos de forma a atender a demanda e a proporcionar maior fluidez no trânsito e, sobretudo, segurança aos motoristas e pedestres. Sendo que temos, para o momento, subscrevemos atenciosamente, senhor Leandro Figueiredo Nascimento, diretor DEMUT do município. Memorando 210/2019, datado de 5 de setembro de 2019, referente à resposta ao pedido de providência 77/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, para que seja incluído no cronograma da Secretaria de Obras e Transportes o patrulhamento, encascalhamento e colocação de bueiros, onde se fizerem necessários, a partir da localidade da Nazária até a localidade dos Pinheiros, primeiro distrito deste município, estrada de Coronel Linhares e 3 estradas, no segundo distrito deste município, e a partir do Vitor Budó até a Vila de 3 Estradas. De autoria do vereador Biramar Machado, do Democrata. A resposta é: ressaltamos que a motoniveladora
Caterpillar 120H retornou para prestar serviço na localidade do Ibaré e arredores. Segunda-feira, dia 2/9, foi dada continuidade à manutenção e recuperação das estradas. Foram patrolados estradas Meia Lua, trecho 473, Estrada Ibaré, Linhares e nos próximos dias 4 estradas início aos trabalhos. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Essa data é datada de 5 de setembro. Mensagem 117/2019, do gabinete do prefeito, datado de 6 de setembro de 2019, referente à resposta ao pedido de providência 78/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, setor competente, para que sejam tomadas providências para recuperar o equipamento de transmissão do canal da RBS-TV para a população de Lavras do Sul, de autoria da vereadora Rosane Costa, do PDT. A resposta é: informamos que a propriedade, bem como a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos que transmitem o sinal da RBS-TV em Lavras do Sul é da própria RBS-TV, não cabendo ao Poder Público Municipal restabelecer o sinal da emissora nem proceder na sua manutenção ou substituição. Por fim, informamos que, conforme nosso plano de governo, em cumprimento ao compromisso assumido com a comunidade lavrense, diligenciamos por diversas vezes junto à RBS-TV para que sejam realizadas manutenções periódicas nos equipamentos que transmitem o sinal, sendo a última reunião realizada na cidade de Porto Alegre, ocasião em que o diretor de operações técnicas da RBS-TV, senhor Emerson Costa, se comprometeu a não medir esforços para melhorar a qualidade dos equipamentos que transmitem o sinal da RBS-TV em Lavras do Sul. Respeitosas saudações, senhor Sávio Johnson Prestes, prefeito de Lavras do Sul. Ofício número 61/2019, Lavras do Sul, 9 de setembro de 2019. Senhor presidente, solicitamos o empréstimo do plenário da Casa Legislativa no dia 30 de setembro do corrente, às 10 horas, para que seja realizada audiência pública para apresentação do relatório de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Atenciosamente, senhora Zuleika Nobre Machado, secretária do Planejamento. As matérias do expediente era essa, vamos passar o grande expediente. Vereador Jonatas. Sim, senhor. Vereador Adil Seixas. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assessoria, ao público presente. Gostaria de fazer uma menção aqui, porque o meu vereador Mirim sagrou-se, tirou o primeiro lugar ontem na dança, e eu não poderia falar dele e da Ana Luísa Teixeira. Como este vereador, não podia ser tão pé de valsa quanto o meu Mirim, me representando lá. Tá? Ao Lucas também, aqui nosso, trabalha aqui junto com a gente também, sagrou-se, teve o primeiro lugar ontem lá também. Então a gente não pode deixar de, essas coisas boas, deixar-se de falar aqui. Eu sinto que pelas respostas ali das placas, que é uma coisa tão simples, né, eu já vou uns quantos meses pedindo e a gente vai um pouco mais além, onde o tempo que às vezes se perde para responder poderia se cavar uns buracos e colocar, mas tudo bem. A gente vai pedindo até se colocar, a gente vai insistindo. Quero também agradecer ao secretário Careca aí, porque ele atendeu, o colega Rosane, um dos nossos pedidos de 2017, né, ali na Capela São José, ele botou para muitas pessoas uma simples tampa, mas é nas poucas coisas que a gente vai conseguindo grandes coisas. Também ele deu um bom auxílio ontem na aviação lá, quando ele deu a pedido da gente ali. Ele fez um atendimento lá onde pôde ser realizado o terceiro arrancadão, né, onde teve motos, carros, e com participação de cidades como Lavras, né, que é a nossa representante, Caçapava do Sul, São Cepé, Bagé, Dom Pedrito e uma outra que eu esqueci. Também gostaria de falar sobre a nossa
Então, Semana Farroupilha, que está muito bem, Jorge e a toda a equipe dele estão de parabéns por toda ali o suporte que estão dando a nossa Semana Farroupilha ali, né, com os anseios que está ali, o galpão, o assessoramento ali estão de parabéns. Toda ele e a equipe que está, né, de frente aos festejos farroupilhas. Também gostaria de pedir uma moção ali para o... Estava lendo aqui a nossa folha lavrense, do nosso amigo Maurício Longo, né, e eu peço aqui uma moção ali para o Samuel Medeiros Sotero, que conquistou um prêmio, seria uma medalha de bronze numa Olimpíada Nacional de Matemática. Então, eu gostaria que fosse mandada uma moção para ele, bem como aqui para o... que até eu lendo aqui, eu até me surpreendi, porque nós tínhamos outros talentos aqui que fogem. Nós temos talentos de freio de ouro, temos talentos de escritores, agora temos um campeão na matemática, e aqui um campeão numa modalidade que eu desconhecia, que é o futebol de mesa, que eu desconheço, mas o jornal mostra aqui, a gente também tem que falar. E parabenizar também a professora e diretora Cláudia Mota, por ela estar fazendo um projeto ali na Escola Licínio, Escola Melhor, Sociedade Melhor. Então a gente não pode deixar de mostrar o que o jornalzinho fala aqui, porque é um jornal bom. E também não posso deixar de falar uma das coisas que mais me preocupou olhando o jornal, que foi o segundo IBGE, a população de Lavras está diminuindo. Que isso não é normal, mas na minha gestão a gente fica até um pouquinho mais preocupado. Mas agora, se Deus permitir, e a liberação da licença prévia dessa tão esperada fosfato, né, pode ser que esse pessoal retorne, porque hoje o que faz a demanda sair de Lavras, infelizmente, é o emprego, porque no mais fecha todos os requisitos para a gente criar os filhos, né, e ter uma vida tranquila aqui. No momento, era só. Obrigado. Vereador Eduardo Longo. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, os colaboradores da casa, nossa assistência. Apenas também fazer um reconhecimento aos dançarinos aqui, inclusive um que é nosso estagiário aqui da casa, pelas apresentações ontem nos concursos de dança. A Semana Farroupilha, uma atividade que é bastante esperada pela nossa comunidade, gera bastante expectativa. Pude participar na abertura da Semana Farroupilha, no acendimento da Centelha da Chama, me fiz presente. Não fui citado nas páginas da casa, mas é bastante tranquilo, sou bastante tranquilo com isso. Só faço o meu registro aqui, participei também, a vereadora Rosane faz por mim muitas vezes a parte dessa publicidade aí, que sempre se faz presente e faz questão de registrar a nossa participação. Te agradeço, vereadora Rosane. Bastante organizada as atividades da Semana Farroupilha, bastante interessante, a praça, a programação no geral. Questão de questionamento das algumas pessoas sobre as obras que estão acontecendo. Como eu digo, talvez infelizmente a gente não tenha se dado conta há tempos, mas coisas que estão sendo apontadas lá. Novos banheiros. Banheiro masculino, apenas um vaso, não tem mictório, então filas no banheiro. Então não resolveu o problema. Novos banheiros, não adianta fazer um banheiro com estética se não tem eficiência. Acessibilidade e mobilidade. O vereador Jonatas bate bastante, eu também bato bastante em cima. Quando se está fazendo um projeto, que se coloque isso como prioridade já, para não ter que estar se fazendo remendo depois. Então um banheiro só tem um vaso, não tem mictório, não tem nada. Degrau, então pessoas de mais idade, então já se trabalha com isso. Toda e qualquer obra que for aprovada pelo departamento de engenharia, pelo departamento responsável no município, que ele já esteja com esses critérios: mobilidade, acessibilidade. E outra questão que está sendo questionado lá é sobre as rachaduras no novo piso. Então o piso não está nem concluído ainda e apresenta várias rachaduras. Não sei se isso
tem conserto, como foi feito, mas eu notei que antes da aplicação dessa nova massa de concreto que foi colocada não foi quebrado o piso embaixo, não foi feito um contrapiso, no caso, foi apenas colocado a concretagem em cima daquele piso que já existia, aquele piso que já tinha vários afundamentos, então era um sinal que ele já não estava em boas condições para receber esse por cima. Talvez em pouco tempo a gente tenha algum problema, e o pouco que eu vi sobre os valores já aplicados na praça, faltaria bem menos que 10% talvez do valor que está nas placas lá, e pelo que se olha no entorno da praça, as telas continuam tudo rebentadas, as tabelas de basquete, que seria um dos itens para ser colocado lá, a pintura da quadra e algumas outras coisas. Só uma parte, vereador. Não foram, já lhe dou parte, vereador, não foram concluídas ainda. Então, tenho a expectativa de que se tenha recursos para finalizar essa obra e que não sejam problemas essa questão aí. Acho que essas rachaduras e essas outras questões, a ausência de mictória e outras coisas de mobilidade e acessibilidade, possivelmente teremos remendos nas obras. Mas existem departamento, engenheiro, técnico, secretário, chefe de equipe, e é bastante gente. Tem bastante gente pendurada por aí, responsável pelo trabalho. Então, de certa forma, a gente tem a nossa parcela aqui também, enquanto fiscalizador, mas principalmente quem está na parte executiva no dia a dia, mais ainda. Vereadora Marisa, por favor. É só para dizer que ontem eu fui questionada pelo munícipe se nós estávamos fiscalizando aquela obra pelo tamanho, pelo valor dela, e que não estavam vendo que se esse valor estaria todo ali, tu entende? Aí fui questionada se nós fiscalizávamos, eu disse que eu ia me informar e a gente ia ver isso aí, que pelo montante do dinheiro que não estavam vendo obras que resultassem naquele valor. Já que o senhor está falando na praça, ontem eu fui questionada desse valor aí. Com certeza, vereador, estou bastante atento a isso, inclusive na casa, quem quiser também assinar ou se dirigir até a administração Sim, no próximo, eu disse durante isso aí, a semana, que a gente ia pedir informações, para que a gente né? busque as informações pertinentes sobre a prestação de contas de todos os recursos que foram aplicados. Com certeza iremos fazer isso, estão todos convidados. Permite uma Vereadora, parte por favor. concluir, vereador. Só para ajudar mais um pouco, vereador, também foi me colocado que as portas no banheiro não tem trava. Então, é bem uma coisa simples, né? Não, a empresa não tem trava nas portas. Então, é outra reclamação ainda para acrescentar aí no que o senhor vem colocando em relação à obra. Obrigada, vereador. Também, falando em portas, eu também achei um pouco de falta de visão da administração nesse ponto, porque banheiro é um local de privacidade. Então, todas as portas que foram colocadas no banheiro são portas com vidros. Então, o vidro, normalmente o vândalo, o primeiro objetivo do vândalo é quebrar vidro, é depredar o vidro. Então, a maioria das portas que foram colocadas lá foram colocadas com um grande número de vidros. Então, poderia colocar um tijolo de vidro, por exemplo, nas paredes para poder dar claridade e também assim economicidade, mas foi feito ao contrário. Poderia colocar as portas de lata, que dá privacidade para a pessoa que vai fazer suas necessidades fisiológicas, né? E mais esse porém aí que a vereadora também colocou. Então, acho que faltou um pouco de visão, de dinâmica, que é uma coisa que eu tenho falado que falta nessa administração no âmbito quase que geral. Então, está entregue a eles a responsabilidade, né? Como eu digo, são eles que são os gestores dos nossos recursos. Ainda temos mais um ano pela frente. Eu tenho me sentido bastante constrangido, bastante mal com a administração, infelizmente. Por quê? Porque, no âmbito geral, só é atendido os interesses principais. Tem bastante coisa errada que acontece aqui dentro, inclusive quando foi falado sobre a doação de areia, que gerou bastante transtorno e que não pode fazer, e a gente sabe que não pode fazer, isso todo mundo sabe, que o que é público não pode ser dado nesse formato, mas isso vai continuar. Inclusive dando areia para quem está fazendo moradia em local invadido. Então, não posso fazer vista grossa quanto a isso, todo mundo quer ter a sua casa, mas a administração está conivente. A próxima administração que assumir, ela vai ter grandes problemas quanto à habitação, porque ela vai ter que dar BITS, luz, PTU, saneamento básico e invasão, que é tudo, não tem planejamento nenhum. E a administração está apoiando isso. Falei com o prefeito um dia anterior para saber qual o formato disso,
Ele jogou a culpa para a Câmara. Ah, mas quer que eu vá lá e peça para eles trancar a construção da casa ou alguma coisa? Não, não quero isso. Faz um programa de habitação como qualquer outro município. Entra em Bagé ali para ver. Em Bagé tem blocos e blocos de prédio no início da cidade ali. Vão conseguir dar habitação para todo mundo, mas tem um planejamento, tem uma estratégia, tem uma execução. Então, as coisas acontecem, tem como acontecer, tem programas de governo para isso acontecer, mas Lavras, infelizmente, muitas vezes não se enquadra, e é feita essa coisa politiqueira, de politicagem. Todo mundo quer morar, quer ter uma casinha para morar, com certeza, respeito muito isso e acho muito digno, mas no formato correto, não com politicagem, fazer com que as pessoas depois fiquem achando que devem uma obrigação para qualquer um desses aí que são pré-candidatos a alguma coisa, porque deu a areia ou a terra ou deixou construir em qualquer outro lugar que nem dele não é. Momentaneamente era isso. Por favor. Contribuir com essa manifestação em relação à habitação. Estávamos nós, né, a vereadora Marisa, e o senhor também estava lá na conferência de assistência social, onde o prefeito fez, né, um pronunciamento falando que em breve estaria encaminhando para a Câmara de Vereadores, e ainda fez menção a mim, que estava ao lado dele, dizendo que estaria encaminhando um projeto de habitação. E vamos aguardar. E, inclusive, a palestrante fez um comentário, que muito bem colocado pela vereadora Marisa, que a Câmara de Vereadores deveria ser parceiras para a habitação. Na verdade, quem executa, quem tem o poder do recurso, é o Executivo. A vereadora Marisa falou dos vereadores sobre as emendas impositivas, que a Câmara é a parceira que estava ajudando, mesmo não sendo uma obrigação nossa. Quem executa e quem faz obra é o Executivo. Até aproveitando o momento, obrigado pela colaboração. As leis orçamentárias estão aí para a gente analisar, provar. Tenho quase certeza, não vi ainda, mas que não consta nada referente à habitação, ou quase nada. Muitas vezes somos criticados por ter ou não ter, mas a gente não tem como mexer um grande número de recursos aqui, um grande valores para habitação, se o planejamento não propor isso já de imediato. Não adianta, a Câmara não pode. E eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, unanimamente, vão ser favoráveis à habitação. Todo mundo precisa de um lugar para morar, mas basta que seja bem elaborado. Então, agradeço momentaneamente, senhor presidente. Vereador Luiz Ricardo. Vereadora Marisa Barreto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assistência. Para dizer para vocês da minha viagem que hoje fiz à Cachoeira, para tratar do assunto do ônibus da linha São Gabriel a Lavras, fui junto com a minha colega Eva Mesa. E o senhor, muito simpático, nos recebeu muito bem, conversou bastante, tivemos acho que quase mais de hora lá com ele, mas para nos dizer que não vai continuar com a linha. Mandou para o Dair assim, até pedindo 90 dias, mandou para o Dair, né? E quando terminar esses 90 dias, que é no início de dezembro, né, ele vai dar término, que não quer mais a linha. Pelas condições, nos mostrou as planilhas, tudo direitinho, de mês a mês, de dia a dia, que tem dias que ele pega na rodoviária 3 passageiros e no caminho não pega nenhum. Eu trouxe, ele me deu, trouxe as planilhas, estou com elas ali. E um dos motivos também é a estrada. Que não, o senhor tinha, acho que foi o senhor, o colega Mário, que me colocou do ônibus, que o último dia ele chegou sem o para-choque. E que o motorista chegou para ele e falou que nem foi ele que partiu dele o término do fim da linha, porque o motorista chegou e disse que não tinha mais condições de colocar um ônibus naquela linha. E que, em primeiro lugar, o que ele fez para reduzir as despesas foi tirou o cobrador. Estava só o motorista. Que, mesmo assim, a linha não dá nem para pagar o salário do motorista. Então, mas eu fiz a minha parte, fui até lá, acho que não foi em vão, porque pelo menos agora eu vou ter documentos para mostrar para os munícipes que estão me pedindo a linha, a volta da linha. Diz que já ofereceu, que se tiver alguém interessado, que ele passa, que vai até o Dair, que ajuda para continuar, para ter essa linha, mas que ele ou a São João não tem interesse. Então, é isso aí que eu tinha para colocar. E participei também, junto com a colega Rosane e o colega Eduardo, da conferência
da assistência, estava muito boa. Era isso aí que eu tinha para me manifestar. Muito obrigada. Vereadora Eva Mesa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boas-vindas aos nossos visitantes. É um prazer recebê-los nessa casa, que é a casa de vocês, casa do povo. Venham sempre, cada dia mais tragam um amigo, né, um conhecido e um vizinho. Tá? Eu fico muito contente quando vejo alguém aí nos visitando e, né, e vendo os trabalhos, como é que é desenvolvido, né, de cada dos vereadores. Senhor presidente, eu quero lhe fazer uma solicitação. O senhor entre amanhã em contato com a Secretaria de Planejamento com respeito a essa audiência pública que eles pedem o plenário para o dia 30 e que se refira referente às metas fiscais. Mas a quais metas fiscais? É do orçamento ou da saúde? E nos envia a essa casa, até 3 dias antes, o relatório, tanto do orçamento, se for, como da saúde, para análise dos senhores vereadores. Tá? Porque ficou bem confuso, só diz metas fiscais, não se refere, né, referente ao segundo quadrimestre, mas não se refere se é da saúde ou do orçamento. Então, eu quero lhe solicitar que o senhor faça isso para nós amanhã. Por enquanto, era isso aí, senhor presidente. Muito obrigada. Vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência dessa casa, nossa assessora Ana Cândida, nossa assessora jurídica. Senhor presidente, primeiramente eu queria aqui comentar um assunto da semana passada do vereador Cadico sobre essa estrada Lavras a Bagé. Realmente, vereador Cadico, é um absurdo a forma que está essa estrada. E levamos 2h30 para ir a Bagé sábado e 2h30 para voltar. Sinceramente, tem buraco lá de 1 metro. E amanhã eu vou fazer uma ligação lá para o assessor do secretário e vou dizer umas poucas e boas, porque realmente é um desrespeito. E estava comentando aqui, se aquele dia me atacasse, a polícia estadual me atacasse aquele dia na estrada, a senhora estaria lá me defendendo hoje, doutora, porque eu ia xingar eles, porque é um desrespeito com o povo, da forma que está aquilo ali. Outro assunto que eu queria falar aqui, senhor presidente, é a questão da capinadeira. Presenciei esses dias, saltou uma pedra, quebrou um para-brisa de um veículo de um cidadão labrense aí. E isso já vem de anos acontecendo, e todos nós aqui falamos, todos os vereadores falamos aqui da mesma forma, que tem que ter uma tela. Eu presenciei em Bagé, na frente do Mercado Perus, uma morte de um cidadão por causa daquela capinadeira. O cidadão ia passando pela máquina, saltou um pedaço de ferro, deu no coração da criatura, matou na hora. Então, assim, tem coisas que a gente vem debatendo nessa casa aqui, eu faço 7 anos que estou aqui, e as coisas parece que não acontecem, e muitas vezes as pessoas acham que é os vereadores que não querem fazer as coisas, que não querem trabalhar, mas a gente cansa. Eu estou cansado de pedir as coisas aqui e não acontecer. Então, é complicado. Eu deve de ter algum documento na prefeitura ali dizendo o valor que já gastaram com para-brisa ou com alguma coisa de algum carro em Lavras aqui, que eu garanto para vocês, vereadores, meus colegas, que deve custar bem menos que uma tela de proteção. Entendeu? Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Esse assunto, eu já encaminhei várias matérias. A administração anterior pecava da mesma forma e essa administração peca da mesma forma. Logística de serviço, o que quer dizer? Vai em outro município, o serviço urbano ele é realizado em que horário? Horário noturno. O comércio está fechado, os carros não estão estacionados nas vias, menos fluxo de pessoa, isso é visão. E o pior cego que não quer ver. Infelizmente, o secretário acha que ele entende bastante, acha que conhece muito sobre o trabalho. Eu posso não conhecer muita coisa, mas muita coisa a gente vê. E já tentei muitas vezes passar isso no formato de matéria sobre esse processo da limpeza urbana, principalmente a eficiência do serviço. Porque se o cara vir de roçadeira de manhã, no horário do comércio, vai ter 100 carros estacionados na rua, então tu limpa, desvia de um que está estacionado e já fica o rastro do serviço aqui para trás. E assim vai. Pintura, limpeza, isso tem que ser no horário que vai ver. Depois das 7 da noite, pode olhar as ruas do centro aí. Não tem carro, não tem nada, está limpinho, tem iluminação pública para isso. Então,
Pagam muitas horas, às vezes, aí para os caras, para os funcionários. Muito bem pago, mas pagam num horário que possa dar eficiência no serviço. Paga na noite para os caras, monta uma equipe de serviço urbano que possa trabalhar na noite. Não adianta nada o Ramon, um baita servidor, andar de roçadeira em punho pela cidade toda, roçando. Limpa, roça tudo que tem que roçar. E o rastro fica para trás, não vem ninguém limpando e varrendo. Esse é a conclusão do serviço. Se limpar de uma esquina a outra e um vier atrás e tirar a sujeira, está concluído o quarteirão, está pronto o serviço, beleza, está bem limpo, a rua da casa do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Mas não, vem um cara ali atrás, roça, sexta-feira, passa sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e às vezes o cara nem tira, fica aquilo ali tudo espalhado, o resto é plástico cortado, com o resto é grama, com sujeira, com tudo que tiver. Não tem visão e não vai ter. Falta 1 ano só. Eu tô louco que deu lado. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Queria também aqui relatar um assunto que aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, aqui de Caçapava, sobre a questão dos taxistas lá, um taxista lá e vereador, meu colega, pelas duas partes hoje, vereador e taxista, no qual eu sou contra a violência e acho que foi demais a violência, mas que pegaram um rapaz lá que trabalhava no Uber lá e deixaram desmaiado por 20 minutos. E a RBS fez um comentário que tinha taxistas desesperados porque tinha Uber na cidade. Só que eu fico indignado com muitas coisas aqui que a RBS fala, e inclusive até liguei para o meu colega, inclusive fui lá para dar um apoio para ele, porque eu sou aqui taxista com muito orgulho e honra, e não sou contra ninguém trabalhar, e vocês todos sabem que aqui em Lavras tem gente que está fazendo isso aí, só que estão fazendo da forma ilegal, estão dando cartão e fazendo o nosso trabalho clandestinamente. Eu acho que aplicativo, todos aqui, ninguém é criança e todo mundo sabe da forma que é o aplicativo, da forma que é feito o aplicativo. Tem 2 aqui que nós já entregamos na promotoria lá os cartões deles que estão fazendo clandestinamente. Mas eu quero dizer assim, por que, fiquei bravo com esse rapaz, meu colega, por que não colocou o vídeo, que eu tenho acesso ao vídeo, da forma que o rapaz que apanhou lá, que foi agredido pelos taxistas, que de manhã, antes, ele meteu o carro por cima do filho do taxista. O guri estava parado, ele chegou, meteu assim por cima, atropelou o guri saltou para não morrer, ele parou o carro, abriu a porta e fez assim com o telefone. É Uber, o que tu quer, entendeu? Isso a RBS não mostra. Eu tenho o vídeo. E isso a RBS não mostra, entendeu? Eu acho que não é justo o que eles fizeram com ele lá. Agora, tem que mostrar também o que aconteceu ao contrário, entendeu? E eu estou aqui falando numa boa, porque, inclusive, vou deixar registrado aqui, porque eu não tenho medo quando estou falando a verdade. Eu amanhã vou ir na delegacia, porque tem um cidadão aqui em Lavras que está fazendo Uber e diz que vai dar tiro nos taxistas aqui em Lavras, que vai botar bala nos taxistas aqui em Lavras. Então eu vou registrar amanhã, porque eventualmente ele venha dar tiro em nós, né? É complicado isso. Então, a mídia teria que ter falado melhor, teria que ter dito o que aconteceu. Mas então eu quero deixar esse registro aqui, porque, inclusive, fui questionado ali na praça aquele dia, a vereadora Rosana, não sei se ouviu, disseram que eu não podia lesar em causa própria. Se eu quiser falar aqui dos taxistas e defender, eu vou defender sempre. Quiserem fazer alguma coisa para me tirar da Câmara aqui, que me tire. Agora que eu vou defender até morrer, vou. E não tem ninguém aqui que tem o cabelinho no peito aqui para vir me querer me expulsar da Câmara, porque eu estou defendendo os taxistas aqui. Pois não, vereador? Eu até quero reiterar aquele comentário que eu fiz nessa postagem ali, o senhor e o colega lá, que nós temos que termos ali, agora não lembro direito o que eu botei ali, mas é só para dizer assim, não está valendo essa parte de agressão, tá? Mas quanto ao conhecimento legislativo e taxistismo, pode manter, só não pode ter a violência, não pega a violência de lá. Não, só com brincadeira, certeza, vereador. Eu sou um cara que eu sou meio estourado e vocês me conhecem. Só que eu sou pela lei. Eu acho que o sol nasceu para todos. Aqui, eu estou falando aqui de Lavras, estou falando de lá. Eu acho que o sol nasceu para todos, mas tem que ser como tem que ser. Os taxistas de Lavras têm que pagar imposto. Os taxistas de Lavras têm tantos carros para colocar. Aí simplesmente é uma lei federal,
Aí vem todo mundo aqui, bota 200 carros que aí não pagam nada para ninguém e fazem o que querem e ainda provocam os que estão trabalhando. Errado. É errado. Então, eu queria deixar registrado nessa casa aqui, que nós temos que ser ameaçados aí por gente que está trabalhando no Uber, e amanhã eu vou na delegacia e vou registrar. Vou deixar aqui, senhor presidente. Porque não é justo. Depois acontece isso aí que está acontecendo, aí aparece uma baita manchete na RBS. Ah, taxista desesperado. Eu quero ver agora, a hora que apareceu o vídeo, ele botando o carro por cima do guri, do filho do vereador lá. Eu quero ver. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Rosane Costa. Bom dia, presidente, colegas vereadora Marisa, demais colegas vereadores, assistência que hoje nos visitam, servidoras da casa, sejam bem-vindas. Primeiramente, aqui, o vereador Eduardo já fez alguns registros, mas como é praxe desta vereadora relatar o que participou durante a semana, e a pedido do presidente, representamos esta casa na Conferência Municipal de Assistência Social, juntamente com a vereadora Marisa, o vereador Eduardo. Também na abertura dos festejos da Semana Farroupilha, onde também estavam os vereadores Marisa, vereador Guto, vereador Eduardo, Adilson Seixas. Foi que eu avistei, se os demais estiverem lá, desculpa que eu não avistei. Mas aqui eu quero fazer apenas um relato do que o vereador Eduardo disse, que nas redes sociais, vereador Eduardo, e aqui mesmo eu sendo muitas vezes criticada ou contrariada, e a gente sabe que temos que cumprir as leis, eu entendo as capacitações que a nossa assessoria jurídica participa, a assessoria da imprensa também, mas mesmo assim eu ainda aperto na mesma tecla, dizendo que as postagens nas redes sociais da Câmara deveriam sim citar os nomes dos vereadores, porque Lavras tem um poder legislativo e todos os vereadores são atuantes, e eu não aceito de ter uma postagem que os vereadores participam de eventos e que os nomes dos vereadores que lá estavam não sejam citados. Então, a isso eu ainda já conversei, já fui orientada, que isso aí é orientação de cursos, que promove vereador. Eu nunca vi uma casa do povo, uma casa política, não poder citar o nome do vereador, porque vai promover o vereador. Aí, na rua, tu é citado que tu não faz nada, que não faz nada, porque o teu nome e o teu serviço não aparece no site da Câmara. Então, aqui eu sigo registrando, mesmo se acharem que eu estou errada, eu mesmo assim, na minha convicção, eu acho que estou certa. E no meu Face, no meu particular, eu menciono o nome de todos os colegas que participam de eventos e que lá representam a Casa do Povo, porque eu acho que nós temos que mostrar o que fizemos aqui dentro. Me permite só um pedacinho? Pois não. Mas, vereadora, eu já fui cursos, e todos aqui eu acho que já foram, e todas as vezes que a gente foi a curso, todas as vezes o que disseram para nós, que o trabalho do vereador tem que ser postado. Sim, o trabalho, mas não pode mencionar o nome que o vereador Guto estava na praça, porque aí estão promovendo a promoção pessoal do vereador Guto. A única Câmara que não pode é a nossa, o resto tudo faz, não acontece nada, a nossa não pode. E mesmo assim, eu já fiz um pedido para esta casa fazer transmissão ao vivo, até agora não tivemos resposta, mas eu espero que assim a gente transmita ao vivo o nosso trabalho para que os munícipes lá fora possam acompanhar o que os vereadores fazem aqui dentro. Pois não. Não, até num curso, até a gente questionou, o vereador Guto estava junto, e foi mencionado que não há impedimento para, se o vereador tiver uma ação do Legislativo, não tem problema nenhum. As reuniões, embora seja uma reunião que eu, como vereador, promovo aqui na casa, pode ser divulgado no site da Câmara, no Facebook, até essa informação que eu tenho, e que pode sim ser mencionado. Isso é um assunto que nós temos que debater internamente, né? Aqui apenas fiz um comentário, porque o vereador Eduardo citou que na página da Câmara não foi citado o nome dele, mesmo se fazendo presente, e me agradeceu por eu citar, mas é a minha maneira de trabalhar, e eu acho que nós temos, sim, que dizer quem estava lá representando o Poder Legislativo. Aqui também eu quero fazer uma explanação sobre um... Pois... Eu fiz essa manifestação no sentido que, a grande maioria dos eventos que eu participo, muitas vezes eu não vou no palanque, não subo no palanque, por um critério meu mesmo de conceito, porque eu acho, vou citar
referente a, por exemplo, encontro de bandas da praça, agora foi o último. Nós somos empregados do povo, todos. Nós aqui, prefeito e vice-prefeito, secretários. O povo, as cadeiras estavam todas no sol. E das autoridades tinha um palanque, um palco, com a tenda bem montada, estrutura de sombra, quando que nós somos os empregados do povo. E o povo estava no olho do sol, e as autoridades estavam na sombrinha. Então, eu, por um princípio assim, talvez, sei disso, porque termina a festa lá, e já sai servidor de um lado, e já junta a cadeira, e já baixa a tenda, e não sei o que mais, e tá, beleza, tudo muito bom, mas eu me incluo na parte povo, representante do povo, eu sou povo, então muitas vezes não vou para palanque, e acho que a gente tem que ter a representatividade, não tiro de quem vai, não estou desfazendo isso, é um critério apenas, mas que pode ser melhor avaliado. Só tá presente, procurar, se a nossa assessoria de imprensa está lá, procure saber, liga para o vereador, tem um grupo de WhatsApp, tem várias maneiras de saber, vai estar presente, vereador, confirma a presença, não vai estar, então, até isso é debate interno, só fiz um destaque para colocar a minha presença nas atividades e destacar o seu formato de trabalhar, apenas isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. E também aqui eu quero fazer uma explanação que eu fui procurada, e até aqui se encontra no plenário, a RCL, sobre a função do transporte lá na Pecuária Camaquã, onde fazia uma semana, quando ela veio aqui nos procurar, que o transporte não estaria mais pegando as crianças lá onde ela trabalha, porque a secretária tinha recém naquele momento tomado ciência da lei, onde o ônibus não pode mais entrar em propriedade particular, não pode abrir porteira e se deslocar a mais de 2 quilômetros da estrada vicinal. Pois bem, passei o teu pedido para a presidente, vereadora Marisa, que é presidente da Comissão de Educação, onde a vereadora Marisa conversou com a secretária. Mas, infelizmente, até hoje nós estamos aguardando o retorno, porque deve ter muitas das demandas, né? Preocupada com 7 de setembro e, enfim, ainda não conseguiu dar o retorno para a Comissão de Educação. Mas eu quero dizer que esta lei, e hoje aqui, eu quero aqui meu reconhecimento à indicação do vereador Seixas, mas que nós fizemos a nossa parte. Mas esta é uma lei de iniciativa do Executivo. Esta lei foi aprovada nesta casa em 2013, onde teve essas regras, e agora, para poder ser alterada, como bem fez o vereador Adilson Seixas, uma indicação, porque para ela ser alterada, precisa vir o projeto de lei de iniciativa do Executivo. Eu não vou ser demagoga, e nem quero ser pessimista, mas eu duvido que encaminhe para cá um projeto de lei alterando esta lei. Vamos torcer, porque aqui nós fizemos o papel do Legislativo, enquanto nós precisamos que o Executivo encaminhe de lá para cá para que nós possamos aprovar aqui. Não é competência nossa em alterar esta lei, mas vamos torcer, RCL, para que nós consigamos, então, que este veículo consiga voltar a buscar os filhos para a escola. Também aqui eu quero falar que o vereador Seixas fez um agradecimento ao secretário Careca por ter feito uma tampa de boca de lobo. Tudo bem que agradeceu, mas é obrigação do secretário fazer. Nós não temos que agradecer o serviço que é de competência dele. E certamente o senhor pediu, e eu assinei junto com o senhor, não foi porque o senhor quis, porque foi procurado por munícipes, por moradores, que nós aqui representamos a comunidade, então não fizemos coisa da nossa cabeça. E se ele fez, ele é pago para isso e está lá para administrar bem junto com o prefeito, e não é a favor nenhum. O senhor, por ser uma pessoa educada, não é que os outros demais sejam mal educados, mas a obrigação dele é fazer. Também aqui, eu fui procurada hoje por uma munícipe que está próxima a ser chamada num concurso, para vocês verem como eles fazem uma lavagem cerebral tão grande na cabeça das pessoas lá no Executivo, que esta pessoa veio me procurar para dizer que só depende da Câmara aprovar um projeto de lei para ela poder ser chamada no concurso. Eu fui averiguar. O concurso dela é para servente,
E o projeto de lei que está hoje para ser discutido e votado é para a vaga de auxiliar administrativo da Fundação para o Hospital. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, como ele não tem o que falar e não tem o que dizer, porque tudo é promessa eleitoreira, ele coloca a culpa na Câmara. E as pessoas, que bom que ela veio conversar comigo, me pedir para me dar um apoio para aprovar o projeto, mas o projeto não vai atingir ela. Ainda expliquei, o projeto está abrindo 2 vagas para a Fundação, vai ter que ser aberto concurso público, e se não tiver concurso, o prefeito ainda pode fazer um processo seletivo. E ela ainda vai ter que entrar no processo seletivo. Mas não chamar ela, que é a próxima a ser chamada, um concurso que ela já foi aprovada, só falta chamar. Só que lá eles já procuram botar a culpa na Câmara de Vereadores. E quem não vem aqui, quem não assiste o que nós tratamos aqui, fica a Câmara como culpada de tudo. Os bonzinhos estão lá embaixo. Nós aqui somos bicho-papão. Em relação à estrada, hoje também me surpreendi com uma postagem, uma matéria que eu encaminhei no mês de junho, 6 de junho, lá no Rincão do Soares, no Marmeleiro, onde um cidadão fez uma postagem do descaso das autoridades, que agora vem a época de eleição, tem que botar gente mais comprometida com a zona rural. Eu respondi educadamente, como é do meu costume, que eu não deixo nada que eu sei que a Câmara não peca, e respondi que se tem alguma autoridade que não cumpriu, foi o Executivo, que a Câmara fez o seu papel e coloquei a matéria e a resposta que nós recebemos. Aí ela disse, respondeu, me agradeceu do nosso empenho, tal e tal, mas que a estrada continua a mesma coisa. Vamos aguardar aquele pedido que a Comissão de Obras fez, para saber da manutenção, o que foi gasto, onde é que foi feito a manutenção, só que as estradas estão cada vez pior. Aí é ônibus parando de circular, é transporte escolar quebrando, deixando as crianças empenhadas, e como diz o vereador Cadico, isso aqui, 50% da culpa estão nas estradas, que não tem mais condição de veículo andar trafegando. Aí fala em segurança, que o vereador Cadico ainda foi multado porque estava sem cinto. Não tinha o porquê, porque a estrada era bem devagarinho. Mas vamos ver também as condições do transporte escolar. Permite, vereador? Pois não? Não, a respeito do ofício enviado pela comissão, a gente ainda não teve respostas, mas por cima, ouvindo falar que houve uma empresa ganhadora para realizar aquele serviço, mas a empresa não consegue tirar as máquinas para a rua, que vive quebrando. A máquina conserta, dá partida, quebra, vem o mecânico e não roda. Mas vamos aguardar a resposta, que é o que é mais correto. E também sobre as placas, que o vereador Seixas muito bem vem trabalhando em cima e cobrando, e isso sim também faz parte da segurança do município, placas de sinalização. A última reunião que nós tivemos aqui com o Leandro Bagé, que é o responsável pelo Departamento de Trânsito, a gente fez contato com as finanças, naquele mês tinha R$7.000 para as placas. Será que gastaram tudo, para a gente não ver serviço? Onde é que foi os 7 mil das placas? E mais o que vem em relação ao emplacamento de multas também, que vem para o Departamento de Trânsito. Mas e cadê o dinheiro? Eles usam em quê? Pois é, vereadora Marisa, pura incompetência. Incompetência. Por uma simples placa que cai, o vereador Seixas passa pedindo, eles não conseguem colocar no lugar. Naquela época, tinha 7 mil. Agora deve ter mais, deve ter entrado mais uns troquinhos lá para eles. E aí o Bagé vem aqui, você queixa que não tem equipe, que ele é sozinho. O secretário Clemar vem aqui dizendo que a demanda é imensa. Mas então, vamos abrir concurso para chamar mais gente. Permite uma parte, vereadora. Pois não? As placas do Cerrito, por exemplo, na prestação de contas do prefeito, ele me mostrou no celular, até pediu que a Nina me passasse lá, que eu já estava em parceria com o gerente da Cotrisul pintando. Mas vai fazer 1 ano que eles estão pintando. Cadê as placas? E outra coisa, vereadora, não existe harmonia entre os poderes, não por culpa do legislativo. É o executivo que não quer, e que o povo fique sabendo, que não quer harmonia com os vereadores. Inclusive, eles querem tolir os munícipes de procurar ou telefonar para os vereadores. Não precisa, use o telefone da prefeitura, ligue direto para a Secretaria de Obras. Poxa, o munícipe, nós somos representantes legais deles. Né? Quem votou na senhora, ou que agora não votou, votou em qualquer um de nós, né, ou é simpático,
vai procurar, isso é a lógica. Nós somos representantes, quem é que vai procurar? O líder dele. Só que o executivo não quer isso aí. Então, eu digo, se não existe harmonia, e que fique bem claro, não é por falta dos vereadores. Os vereadores trabalham unidos, sim, e por nós, quando a gente chega até o executivo, não é, é como disse a vereadora, não estou inventando nada. É que alguém chegou até nós. Nós estamos levando a reivindicação. E mesmo levando os munícipes. E não, mas ele chega a dizer, como ele disse na última vez, que a prefeitura não é a casa da mãe Joana. Não é a casa da mãe Joana que qualquer um vai entrando. Ele me chamar, o senhor prefeito, me chamar de qualquer um, não tem problema, sou vereadora. Pior é ele chamar o munícipe que paga o salário dele. Então, eles não querem harmonia. Essa é a realidade, vereador. Mas, com certeza, a nossa parte, que nós estamos aqui, sei da luta de todos, como sempre coloco, como coloco aqui, coloco quando vou na rádio, cada um trabalha de uma forma e trabalha muito bem. Vamos seguir fazendo nossa força, a nossa parte vereadora, todos nós, porque foi para isso que nós somos eleitos, e estamos aí à disposição dos munícipes. Embora o executivo querendo tolir que os munícipes cheguem até os vereadores. Muito obrigada pela parte. Obrigada, vereadora. E para concluir, eu quero aqui falar também sobre a listagem de medicamentos, que foi uma lei aprovada por esta casa, para que a saúde divulgue nas UBSs, Câmara de Vereadores, na farmácia do posto e também nos sites oficiais do município, a listagem dos medicamentos disponíveis na farmácia básica. O secretário respondeu aqui que estava em mudança, tudo bem, né? Vamos aceitar as desculpas farrapadas, porque se mudaram no mês passado, já fazia 2 meses antes que não tinha listagem. Mas aí eles mandam uma listagem cheia de medicamento. Está aqui a listagem. Só que tu chega lá, não tem metade. Isso aqui, para mim, é propaganda enganosa. Eu vou pegar umas receitas de pacientes que vão lá, vou passar uma manhã inteira no posto e ali eu vou me prestar a anotar toda a medicação que tem e que não tem e vou trazer para essa casa. Não adianta tu divulgar, essa não tinha semana passada. Mas se tu tem um usuário que te cadastra, que se tu vai usar 50 cartelas, tu encomenda 70, porque certamente mais 20 tu vai ter que, alguém vai ali pedir, o médico receitou. Mas se não tem planejamento na medicação, o que adianta ter listagem disponível? Chega lá e não tem. Não adianta nada. Aí tu cobra, a vereadora é a batedeira de boca, a vereadora é a polêmica, a vereadora só quer aparecer. Mas isso é o nosso papel de fiscalizar. Esse é o nosso papel. E nós somos 9 vereadores. E todos desempenham o melhor possível a sua função de vereador. Só que, infelizmente, o executivo, como disse bem a vereadora Eva, não quer harmonia conosco. E é uma pena, porque nós representamos a comunidade. Nós levamos os anseios que a comunidade vem nos trazer. Nós fomos eleitos nas urnas. Eles lá, secretários, foram indicados. Eu queria que tivesse uma eleição para secretário. Aí eu queria ver. É muito complicado. E aí lá estão os secretários, achando que o vereador estão só brigando, só cobrando e não fazem nada. E muitos que estão lá como secretário querem ser vereadores. É complicado. Em relação mesmo, que foi debatido aqui semana passada sobre o campo de futebol. O assessor de esportes, que muito ficou tempo lá, quer ser vereador também, mas não teve a competência de mandar limpar o campo de futebol porque tem um campeonato. E como disse a vereadora Marisa, o vice-prefeito mora ao lado. E nem assim ele conseguiu avistar, ver se tinha arrumar banheiro, capinar. Aí a culpa é dos vereadores. Eles querem botar a incompetência deles, culpar os vereadores. Eu quero lembrar aqui aos colegas e à comunidade que na segunda-feira, às 10 horas, temos a audiência da LDO. Estão todos convidados. E esta é a hora de apresentar rubricas, discutir, porque depois não adianta reclamar que não tem dinheiro disso ou daquilo, se nós aqui não estivermos atentos para que nós vamos indicar a LDO do município. Por enquanto era isso, presidente. Obrigada. Quero dar uma boa noite aos colegas, assistência, e pelo que eu observei nos assuntos tratados pelos colegas, nem falou o meu colega Adilson, que o IBGE apontou que o município está diminuindo a população.
a população tem razão de ir embora. Está provando a senhora essa, que não vão nem buscar os filhos dela lá. Então vão procurar outra cidade que dê assistência. Os próprios estudantes da universidade estão ganhando um dinheirinho bem pouquinho para o transporte. Vão para outra cidade, fazem um levantamento de candiota, ver se a população de lá não está 30% lá dentro de candiota, e olha o que eles aplicam na educação lá, de apoio. Então o povo tem toda a razão de ir embora. Infelizmente eu não posso lhe dar uma parte, que a senhora é da assistência, a senhora me desculpe, tá? Mas depois de terminar a sessão nós podemos conversar, tá? Desculpe. E aí fica, né? Aí tu passa ali na prefeitura, como falou a vereadora Rosane, são as partezinhas assim, ó. Não podemos colocar placa e o recurso não tem. Mas se nós passar na frente da prefeitura, na frente da Secretaria de Turismo, e ver que tem gente mamando na vaquinha da prefeitura com placa de fora do município, como é que vai ter arrecadação? São coisas que todo mundo está vendo. Não é que a gente esteja apontando erros, mas a população está vendo, né? Então, como é que o município vai crescer assim? Eu estou mamando na vaquinha e não dou pasto para ela. Aí não tem jeito, né? Aí a vaquinha não vai aguentar mesmo. Eu consulto os colegas que querem passar direto à ordem do dia. Vamos passar então direto à ordem do dia. Parecer 10 de 2019, referente ao projeto de lei 30 de 2019, que cria 2 vagas para o cargo de agente auxiliar administrativo para a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, altera o artigo 3º da Lei Municipal 3.539 de 2018. Relatório. O projeto de lei em questão objetiva criar 2 vagas para o cargo de agente auxiliar administrativo para a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa e alterar o artigo 3º da Lei Municipal 3.539 de 2018. O projeto de lei em questão preenche os requisitos legais, aspecto verificado pela CCJ da Câmara de Vereadores e manifesta o excepcional interesse público a fim de atender os interesses da comunidade através da manutenção do serviço administrativo da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Conclusão. Após analisar as razões apresentadas na exposição de motivos e ser constatado real interesse público, essa comissão apresenta parecer pela aprovação do projeto de lei 30/2019. Este é o parecer, Sala Severino Silveira da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 11 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência Social, pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da mesma comissão, e pela vereadora Rosane Costa, revisora da mesma comissão. Em apreciação, projeto de lei 030/2019. Esse é o projeto do operário, que o prefeito mandou não está aprovado. Ainda em apreciação o projeto, em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permanecer sentados. Aprovado o projeto. Indicação 38/2019. Senhor presidente, vereador que subscreve indica após ouvido plenário na forma regimental que seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Saúde, o que segue. Que seja estudada a viabilidade de implantação do programa Farmácia Solidária no âmbito deste município. Justificativa. Considerando o projeto de lei 158 de 2019, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de autoria da deputada estadual Francis Somense, para instituir o programa Solidari, Farmácia Solidária, o qual visa reaproveitar medicamentos que não são mais utilizados, ampliar a quantidade e variedade de medicamentos oferecidos gratuitamente à população, beneficiar pessoas de baixa renda e diminuir o descarte incorreto, contribuindo assim para diminuir também a poluição ambiental.
A proposta tem como objetivo auxiliar no tratamento de saúde por meio do acesso gratuito aos medicamentos provenientes de doações da população e de instituições da sociedade civil, sob responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico após avaliação visual da integridade física e data de validade. O referido projeto prevê o acesso aos medicamentos seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, universalização, equidade e integralidade, possibilitando que o programa atinja sua função social e alcance as pessoas que mais precisam. O projeto estadual prevê o auxílio aos entes federados, especialmente aos munícipes do atendimento à demanda, aos municípios no atendimento à demanda, muitas vezes superior à quantidade de medicamentos disponibilizados pelo sistema de saúde pública. O programa consiste em receber doação de medicamentos, incluindo amostras grátis, oriundo da população, clínicas e profissionais da saúde, empresas do segmento farmacêutico e sua subsequente dispensação gratuita à população, sob responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico, após avaliação visual da integridade física e data de validade. Conforme se destaca na justificativa do projeto, o Programa Farmácia Solidária possibilita a reflexão e conscientização de toda a sociedade sobre o uso consciente e responsável de remédios, evita a automedicação e intoxicações, evita o desperdício de medicamentos, o descarte incorreto dessas composições medicamentosas e seus resíduos químicos que iriam impactar drasticamente o meio ambiente, e ainda proporciona economia aos cofres públicos do Estado e dos municípios. Os municípios optantes no Programa Solidário, Farmácia Solidária, poderão desenvolver sistema que possibilite a comunicação de estoque e promova o intercâmbio de informações, a fim de que haja possibilidade de ser realizado permuta ou transferência de medicamentos. Outro ponto importante a ser destacado é o fato de ações semelhantes já estarem sendo realizadas em outros municípios brasileiros e até mesmo no exterior, o que corrobora para demonstrar a viabilidade de execução da proposta. A exemplo disso, destaque-se o município de Farroupilha, que instituiu o Programa Solidário, Farmácia Solidária, desde 2015, através do Decreto Municipal 5.841, beneficiando mais de 10 mil pessoas, dispensou mais de 1,3 milhões em medicamentos e destinou mais de 2 toneladas ao descarte correto, sendo um belo exemplo de política pública que já deu certo e comprova seus resultados econômicos, sociais e ambientais na teoria e na prática. A falta de medicamentos nas unidades de saúde é um grave problema, visto que em países como o Brasil, há evidências que o fornecimento público é a única forma de acesso a medicamentos para as famílias de baixa renda. Além disso, é importante salientar que descarte realizado de forma inadequada de medicamentos traz uma preocupação constante no que tange ao meio ambiente e à saúde da população. A contaminação do solo e da água decorrente destes fármacos dispostos em locais inadequados traz consequências em termos de agressão ao meio ambiente e à saúde humana. Resíduos de medicamentos ou medicamentos com prazos de validade expirado nos domicílios e sem descarte adequado causam problemas sociais e ambientais como intoxicação acidental de crianças e adultos, impactos na qualidade da água, efeitos deletérios danosos sobre a saúde pública e impactos negativos sobre a vida aquática. O artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, afirma ser competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios o cuidado da saúde e assistência pública. Conforme se verifica, o projeto referido serve para auxiliar o poder público no atendimento de demandas referentes à dispensação de medicamentos aos usuários, além do mais, possibilitando melhor aproveitamento destes, visto que, por muitas vezes, estes são descartados de forma incorreta, causando, além de desperdícios, danos ao meio ambiente.
De forma, a presente sugestão possibilitará grandes benefícios aos munícipes que não dispõem de recursos suficientes para adquirir certos medicamentos, aliado ao fato de que o poder público não consegue atender integralmente as demandas, sendo, inclusive, necessário o pagamento para a compra em empresas privadas. Por todo exposto, solicito que seja estudada a viabilidade de implantação do programa Farmácia Solidária no âmbito do município de Lavras do Sul, como forma de efetivamente garantir o direito à saúde através de medicamentos, visto que, por muitas vezes, em diversas residências sobram remédios, os quais poderiam ser reutilizados por quem necessita, ademais propiciar o descarte adequado destes quando da impossibilidade de utilização dos mesmos. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 10 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, indicação 038/2019. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu acho que não foi bem fundada a matéria ainda, a justificativa. Deveria ter mais alguma coisa aí para somar. Ainda em apreciação, a indicação. Pela ordem, Pois não, vereador. Não, aqui meu reconhecimento à matéria do colega, muito boa. Só que o nosso farmacêutico não consegue ter mais algumas horas para atender no horário do posto de saúde, que é das 8 às 14, para fazer esse trabalho que seria essencial, muito bom. Né? O que o executivo vai alegar? E outra, a gente vem debatendo aqui também, para que o executivo coloque um plantão na farmácia do posto, que muitas pessoas que vão consultar depois do meio-dia, no plantão, na sexta-feira, que não tem condições de comprar o remédio, tem que esperar até segunda para abrir a farmácia básica do posto. Então, vou votar a favor da matéria, achei muito boa, mas eu entendo que precisamos também pedir para que o farmacêutico daqui tenha algumas horas a mais e atenda as demandas que hoje estão precárias no município. Mas parabéns pela matéria, muito bem argumentada. Teve algumas aulas com o secretário do Meio Ambiente, senhor Jaime. Ainda em apreciação a matéria. Em regime de votação, os vereadores concordaram com a mesa permanecem sentados. Aprovado com a ausência do vereador Luiz Ricardo Labella. Indicação 39/2019. Senhor presidente, o vereador que subscreve indica após ouvido plenário na forma regimental que seja encaminhada ao Executivo Municipal, à Secretaria de Educação, o que segue. Que seja realizado estudo de viabilidade para alteração no disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.273, de 9 de setembro de 2013, que institui o serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Justificativa. Considerando a Lei Municipal 3.273, de 2013, que instituiu o serviço de transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino, especificamente no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.273, de 2013, quando trata das condições que o serviço será prestado, determina. Parágrafo 1º. Os veículos utilizados no transporte escolar não transitarão por estradas ou acessos particulares, ficando sob a responsabilidade dos pais ou responsáveis o deslocamento por essas vias até o ponto de passagem do transporte. Ocorre que muitos alunos que utilizam do transporte escolar vêm sendo severamente prejudicados em razão das disposições constantes no parágrafo supra-referido, especialmente crianças pequenas, as quais, segundo o relato de alguns pais de alunos, têm que caminhar mais de 3 quilômetros de distância entre a porteira da propriedade e a residência. Considerando esse fato, muitos alunos encontram-se com dificuldades de frequência escolar, bem como no desenvolvimento, visto que por muitas vezes não vão às aulas, principalmente em dias de chuva, tendo em vista o longo trecho que os menores têm de caminhar até a parada do ônibus escolar. Outro sim, conforme se verifica na legislação referida, quando menciona que cabe aos pais ou responsáveis a responsabilidade de deslocamento por vias ou estradas particulares, ocorre que muitos desses não possuem veículo para realizar tal deslocamento, o que, além de causar grandes dificuldades aos pais que tentam incentivar os filhos aos estudos, acaba sendo fator relevante para a desistência dos alunos à vida escolar.
Tendo em vista as disposições constantes no inciso 7, artigo 54 e artigo 53, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no inciso 7 do artigo 208 da Constituição Federal, os quais garantem atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, sublinhado, alimentação e assistência à saúde. Vale referir que o inciso 6, introduzido no artigo 11 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, pela Lei Federal 10.709 de 2003, deixa clara a responsabilidade do município no transporte escolar, qual seja de transportar os alunos matriculados em sua rede de ensino, isto é, nas escolas municipais. Assim, constata-se que o município possui responsabilidade em relação aos alunos matriculados em sua rede de ensino, além da determinação que modificou a LDB, introduzida pela Lei 10.709 de 2003, tornando expressa a responsabilidade do Estado em relação aos alunos matriculados em sua rede de ensino, nos termos de que dispõe o artigo 10, inciso 7 da Lei número 9.394 de 1996. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de, inciso 6, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, entre parênteses, incluído pela Lei 10.709, de 31/7 de 2003, fecha parêntese. Atualmente, tais disposições são cumpridas através de convênio entre o município e o Estado do Rio Grande do Sul, viabilizando com isso o transporte de alunos de ensino fundamental matriculados na rede estadual de ensino a utilizarem o transporte público municipal. Entretanto, conforme referido, os alunos enfrentam dificuldades em utilizar esse serviço, visto que são limitados diante do obstáculo da distância entre suas residências e o ponto de passagem do transporte. Por todo o exposto, com atenção aos princípios constitucionais e legais, no ímpeto de incentivar os educandos à permanência no ambiente escolar, o modo de garantir melhores condições de dignidade aos alunos, solicito que seja realizado estudo para verificar a viabilidade de alterar as disposições constantes no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3.273, de 2013, para, como forma sugestiva, fazer constar a possibilidade de o transporte público municipal adentrar localidades privadas, desde que com prévia autorização do proprietário da localidade, sendo essa de forma expressa a ser entregue a cada início do período escolar. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 12 de setembro de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, indicação 039/2019. Pela ordem. Pois não, vereador. Eu apenas fiz a indicação. Cabe ao poder decidir ou não. Como em outra ocasião não tinha lei, foi colocado um não. Posteriormente fica a eles a decisão. Sendo que quem vai ser beneficiado não sou eu, mas sim a comunidade que está presente e os demais. Ainda em apreciação, indicação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só quero parabenizar o vereador pela indicação e tomara Deus queira que ele altere essa lei. Se vir, com certeza, tenho quase certeza que a maioria dos vereadores, se não todos, acredito que todos, né, irão ser favoráveis e alterar essa lei. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em apreciação. Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesa permanecem sentados. Aprovado. Indicação 40/2019. Senhor presidente, a vereadora que a subscreve indica, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, setor competente, o que segue. Que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal providenciar um local para a criação e funcionamento de um canil municipal.
Justificativa. Essa vereadora apresenta essa indicação justificando que recebe várias solicitações e denúncias a respeito do abandono de animais nas ruas e o risco para a vida deles e também para a população. Com a criação e funcionamento do canil municipal, os animais que estiverem pelas ruas e praças, em local público ou de acesso público, serão recolhidos e acolhidos para receberem cuidados e poderão ser adotados através de posse responsável quando já estiverem em condições. O canil municipal será muito importante para contribuir no atendimento às demandas da população animal abandonada ou em situação de risco, trazendo assim mais tranquilidade para os animais e para a nossa comunidade. Precisamos de ações que solucionem o problema do elevado número de animais abandonados soltos nas ruas, uma vez que há tempos nos deparamos com esse problema e precisamos que haja um local onde os animais possam permanecer temporariamente até conseguirem um lar definitivo. A intenção dessa indicação é unir forças com entidades que já apoiam e colaboram com a causa animal, mas que não possuem condições de disponibilizar de locais para acolhimento. Não queremos e nem podemos trabalhar isolados, precisamos entrelaçar ações e realizar atividades conjuntas para tentar solucionar esse problema de animais abandonados soltos nas vias públicas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 12 de setembro de 2019, assinada pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, a indicação 040-2019. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Vocês vão até me questionar o porquê dessa indicação, porque eu quero dizer aqui o meu posicionamento. Eu não sou favorável ao canil, mas estou apresentando porque o meu mandato é do povo. E eu fui procurada por várias pessoas para que apresentasse uma indicação para a criação de um canil municipal. Creio que alguma providência tem que ser tomada em relação aos animais soltos na rua. Cabe ao Executivo criar ou não, acatar ou não, mas vem sendo debatido nesta casa quase todas as sessões sobre o problema de animais. Neste final de semana, eu fui chamada, eu levei casinha, que a gente está fazendo, aquelas casinhas de carcaça de TV, para 3 cadelas de rua que deram cria. A ninhada maior foi com 10 cachorros. Só que a gente sabe que o poder público, muitas vezes, tem metade da culpa. As cadelas têm dono. E mesmo aquelas cadelas comunitárias que estão na rua, que eu dou comida, que outro colega dá comida, também é responsável também para cuidar se a cadela está em período de entrar no cio ou não. R$5 uma vacina. Entende? Então, assim, vamos vacinar, vamos castrar. Eu sou contra a vacina porque é um problema futuro que tu está apresentando para aquele animal. Mas não adianta, tu não tem condição de castrar agora a vacina, até conseguir um recurso para castrar, ou até a sala dali, onde eu recebi a resposta do senhor secretário, me chamando de desinformada, que está com todos os materiais comprados de equipamento. Mas onde é que ele guardou esse material? Não vou dizer palavrão aqui, onde é que deve estar guardado o material. Porque por que não colocaram em andamento a sala ainda ali em funcionamento? Esses materiais foram todos adquiridos. Uma parte, senhora vereadora. Pois não? Era o que eu ia perguntar, mas e a sala? Por que não botam em ação? Porque eu acho que o que resolveria seria a castração. É a solução. E um canil, não, como a senhora mesmo disse, que é difícil manter um canil. Mas tu eu ainda acho tem que ter uma pessoa para ficar ali, tu tem que ter um veterinário. E alimentação. Também. E só depositar os animais lá é horrível. Mas também tem a Secretaria do Meio Ambiente e de Saúde, que tem recursos para isso. E aí cabe ao Executivo destinar esse recurso. Né, mas eu acho só que alguma providência tem que tomar, tem que ser vereador. tomada. Tem que ter, porque assim, nós só aqui cobrar e falar, eu já me sinto impotente, eu não aguento mais falar sobre esse assunto, porque o dinheiro está ali, o material já foi comprado. Cadê o material? O secretário me chamou de desinformado numa resposta aqui semana passada, que eu estava com todo o material comprado, e colocou aonde esse material?
estou entrando com um novo pedido para saber se o material foi comprado, onde é que está, por que não coloca em funcionamento, não adequou a sala ali. Por quê? Isso aí é Então, assim, então eu peço, essa indicação estou apresentando a pedido de munícipes. E vou votar favorável, logicamente, mas mesmo assim não sou 100% favorável, Canil. Obrigada. Ainda é apreciação, indicação? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Também vou posicionar favorável à matéria da vereadora, respeito também. Ela é uma liderança nessa causa. Também não sou favorável aos canis. Acho que a vereadora Marisa fez uma parte ali precisa. Tem uma logística relativamente cara, significativa, os cofres públicos, alimentação, veterinário, local adequado, tudo isso aí, porque tem a parte do bem-estar animal realmente, né? Então, os animais devem ser bem cuidados, infelizmente. Na legislatura anterior, eu acho que por iniciativa do vereador Ari Schmidt, se não me engano, ele fez algumas matérias semelhantes a isso, quanto ao canil, um coletor de animais e alguma coisa nesse sentido. Mas o que pode amenizar isso realmente, e que a estrutura basicamente já está colocada e que não se vislumbra tanta dificuldade, é a castração, é esse trabalho preventivo, mas que nós já vamos fechando o 3º ano dessa gestão e que, infelizmente, como a vereadora bem falou, está escondido o material, a sala está ali à espera de ação e é o que está faltando. Então, respeito também, não sou favorável, mas bem representando a comunidade solicitou essa demanda, a colega, vou votar favorável também, mas sou contrário a esse tipo de ação. Então, seria isso. Obrigado. Ainda é apreciação e indicação? Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesa permanecer sentados. Aprovado. Vamos passar, então, às considerações finais. Vereador Jonas. Senhor presidente, os colegas, vereadores, os demais aqui presentes, ainda não tinha me manifestado. Não só para ser justo com um dos colegas do executivo ali, a respeito do funcionário, responsável pelo setor de assessor de esportes. Em conversa com ele reconheceu alguns erros, algumas falhas do que aconteceu para o evento. Eu não sou uma pessoa muito ligada a esportes, não tenho muito conhecimento, reconheço a atividade. Ele, até na questão da pintura do campo, ele disse que foi pintado o campo, só que como é pintado com cal, choveu e desmarcou o campo. Mas que foi pintado sim. Até, inclusive, ele sugeriu, a gente conversando, que fosse pintado, não é mais Nego Velho, que fosse pintado com tinta acrílica, não mata grama e dura muito mais. Foi uma das sugestões, mas ele ainda assim reconheceu alguns erros, algumas coisas que foram planejadas e não deu certo. E quando a vereadora falou na questão de que o assessor tem a pretensão de ser candidato, até sendo justo com ele tem o atual assessor, ele tem um parente ali, o cunhado dele tem essa pretensão e ele não garante que não será candidato. Permite, vereador. Vereador, não podemos ter a parte nas considerações finais. Então, se trata, o nome do assessor é o Rodrigo hoje, não é mais o... Tá. Obrigado. Concluiu, vereador. Vereador Adilson Seixas. Roda, roda, vida, roda, roda, vem. Uma boa noite a todos, uma boa semana, tá, para vocês aí e para nós também. Vereador Eduardo Longo. Só para um gancho aqui na fala do vereador Jonas, fazendo uma defesa realmente, o nosso assessor, o novo assessor de esportes recém me assumindo mesmo, mas não se justifica. Esse é um problema, como eu digo, de outras gestões também nunca deram atenção que tem que ser dado ao esporte, e nessa vem acontecendo a mesma coisa. Já se rodou assessor, alguns 3, se não me engano, já é o 3º. Se não me engano, foi o primeiro foi o outro garotinho que está na brigada agora. Não, o Lucas, assessor Lucas, o Carlos Alberto, Nego Velho, e agora o Rodrigo. Não é meia culpa, ninguém está também falando sobre especificamente o nome do Rodrigo aqui como culpado por isso. O fracasso vem do descaso mesmo das gestões, das administrações referente a isso. Tá?
Mas que isso são coisas básicas, isso não acontece, não aconteceu essa única vez, isso acontece todas as vezes, é descaso, é falta de planejamento, é falta de visão deles. Inclusive, o secretário de Turismo e Esporte anterior, que hoje é secretário de Obras, também, muito se disse, defensor do esporte, realizador de torneios e por aí vai, e não consegue fazer, por falta de visão. Então, que bem reconhecido, se realmente foi um ato falho deles, mas onde a gente pôde acompanhar realmente as péssimas condições da estrutura esportiva da Lavra do Sul se mantém. Então, o momento que tu passa a fazer parte do quadro, tu passa a fazer parte da culpa também se não tomar a providência cabível. Então, não é na pessoa dele, baita cara, mas assumiu o cargo, assumiu a responsabilidade. Assim é para todos nós, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários. Assumiu a responsabilidade, então passa a ter culpa também. Esse amistoso tinha 30 dias de divulgação, só aí na rede social. A rede social marcava mais de 30 dias ali, amistoso, blá, venha colaborar, venha prestigiar o esporte lavrense, isso e aquilo. A rede social está aí para mostrar para quem quiser. Não se programaram porque não quiseram. Então, no modo geral, falta de atitude. No mais, seria isso. Acho que até a assistência que estava aqui, a Recieli, acho que ela queria se manifestar e saiu. Eu pedi se ela permanecesse, não sei se ela vai retornar, porque a gente pudesse ouvir, que eu acho que é bastante pertinente a demanda dela, mas não sei se ela vai estar na casa. No mais, seria isso. Boa semana a todos. Obrigado. Vereador Luiz Ricardo, vereadora Marisa, vereadora Eva Mesa, vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, só para assim deixar registrado aqui a questão do canil ali, vereadora Rosane. Eu tive em 2014, 2015, com um promotor, e no qual o promotor falou para mim e disse que a única solução que nós teríamos em Lavras do Sul seria castramento de cães e de cadelas, né, de rua, porque Bagé teria, eu não lembro agora o número, mas eu acho que 70 mil cachorros de rua, e só fazendo castração que foi resolvido, amenizado. Então, eu acho que uma forma da gente ir atrás do executivo e perguntar, porque a tal mesa que a gente precisa tanto, né? E o vereador Eduardo, na outra sessão, ainda falou que essa casa aqui, na época, a gente conseguiu porta, um monte de coisa, assim, através dos vereadores aqui para montar essa sala, e no qual todos nós soubemos que só falta a mesa, e a mesa é 25 mil reais, para um problemão desse tamanho para o município, não é muita coisa. Então, desejar uma boa semana a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Rosane. Presidente, só para falar para o colega vereador Guto, pela resposta que eu recebi do secretário, não falta nem a mesa, está tudo comprado, vereador. Está aqui, ó. Informo ainda que não existem motivos impeditivos para a aquisição dos materiais, haja visto que foram todos adquiridos. Então não falta nada, falta só a falta de vontade deles fazer, porque de incompetência nós estamos cheios. O dinheiro está lá, o material comprado, o que falta então? Eu vou esperar para o ano que vem, ano eleitoral, para dizer que estão fazendo obras. Isso é muito bonito. Obrigada, presidente. É isso aí, então eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.